Há algo desconcertante no fato de que as piores atrocidades da história não foram cometidas apenas por monstros, tiranos ou psicopatas. Foram realizadas, em sua maioria, por pessoas comuns. Pessoas que amavam suas famílias, que sorriam nas ruas, que acreditavam estar fazendo certo. Pessoas boas. A pergunta inevitável que se impõe então é: como pessoas boas se tornam más? A resposta não é simples. Não há um momento único de ruptura, uma queda dramática, um pacto com o diabo. Há sim uma lenta erosão, um processo silencioso e gradual. O mal raramente se apresenta como algo abertamente maligno. Ele se disfarça de pragmatismo, de segurança, de dever e, mais perigosamente, de normalidade. Carl Jung dizia que quanto mais inconsciente é um conteúdo psíquico, mais ele nos controla. Talvez então a raiz do problema esteja na sombra. Não a sombra como a ausência de luz, mas como a parte de nós que não queremos ver. Nossos impulsos reprimidos, nossas raivas silenciosas, nossos julgamentos camuflados de moralidade. O mal não entra pela porta da frente. Ele entra pela omissão, pela conveniência, pela adaptação. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram realizou um experimento que chocou o mundo. Voluntários eram instruídos a aplicar choques elétricos em outra pessoa sempre que ela errasse uma resposta. A maioria obedeceu às ordens, mesmo quando o outro gritava de dor. Por quê? Porque uma figura de autoridade disse que era o certo. Porque estavam apenas cumprindo ordens. Porque era mais fácil confiar no sistema do que questionar a própria consciência. Assim começa o declínio da bondade, não com malícia, mas com conformidade. Hannah Arendt chamou isso de a banalidade do mal. A ideia de que o mal pode se manifestar sem ódio, sem crueldade consciente, apenas com a abdicação do pensamento crítico. Quando deixamos de refletir sobre as consequências dos nossos atos, quando agimos por automatismo ou por medo de sair da linha, quando a ética é substituída por eficiência, quando trocamos empatia por obediência. E é aí que entra a ilusão mais perigosa de todas, a de que somos imunes a isso, a de que somos, por essência, bons, que jamais faríamos parte de algo maligno, que estamos do lado certo da história. Mas essa crença nos torna ainda mais vulneráveis, porque se achamos que não somos capazes de fazer o mal, jamais perceberemos quando estivermos fazendo. O mal cotidiano não grita, ele sussurra. Ele se esconde nos pequenos atos, no julgamento silencioso, na indiferença com o sofrimento alheio, na risada quando alguém é humilhado. Está nas microagressões que normalizamos, nas injustiças que toleramos, nos medos que não enfrentamos. Está sobretudo na nossa passividade, na nossa recusa em agir quando sabemos que deveríamos. John Stuart Mill dizia que tudo o que o mal precisa para triunfar é que as pessoas boas não façam nada. Mas por que não fazemos nada? Talvez porque nos falte coragem, ou talvez porque temos medo de perder nosso lugar. Queremos ser aceitos, queremos pertencer, e às vezes para isso aceitamos o inaceitável. Nos ajustamos ao grupo, repetimos discursos que não nos representam. Silenciamos quando deveríamos falar. A moral se dissolve não em grandes tragédias, mas em pequenas concessões. Um pouco de silêncio aqui, um pouco de conformidade ali, e quando percebemos já não sabemos mais quem somos. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, descreve esse processo com precisão demoníaca. O mentor demoníaco aconselha ao aprendiz a não tentar convencer os humanos de que Deus não existe, mas apenas distraí-los, mantê-los ocupados com trivialidades, impedi-los de refletir, de olhar para dentro, de ouvir a própria alma. Porque quando um ser humano olha de verdade para dentro de si mesmo, algo muda. A ilusão se desfaz, a verdade começa a surgir, e o mal perde o seu poder. Mas enquanto estivermos anestesiados pelo consumo, pela pressa, pelas redes sociais, pela busca interminável por prazer, seremos presas fáceis. Não porque sejamos ruins, mas porque estamos distraídos, desatentos, inconscientes. O caminho de volta não é simples. Exige coragem, exige silêncio, exige dor. Exige que olhemos para a nossa própria sombra e reconheçamos que ela existe. Que admitamos nossas falhas, nossas contradições, nossas pequenas maldades.
Mas é apenas a partir desse reconhecimento honesto que a transformação é possível. Como dizia Santo Agostinho, torna-te aquilo que tu és. Essa frase é um paradoxo, porque para nos tornarmos aquilo que realmente somos, precisamos primeiro abandonar a imagem que construímos de nós mesmos. Precisamos descer aos portões da alma, e lá encontrar tanto o anjo quanto o monstro, e escolher todos os dias qual deles vamos alimentar. Talvez a verdadeira bondade não esteja em nunca errar, mas em ser capaz de reconhecer o erro, de pedir perdão, de tentar novamente, de seguir lutando para ser um pouco mais justo, um pouco mais compassivo, um pouco mais desperto. E se isso for verdade, então ainda há esperança, mesmo para os que já se perderam no caminho. Porque o mal não é um destino, é uma escolha, repetida em 1000 pequenos atos, e o bem também. O mundo não será salvo por heróis ou mártires, mas por pessoas comuns que todos os dias escolhem, apesar do cansaço, da tentação e do medo, permanecer humanas. Se somos capazes de imaginar um inferno particular como Dante fez em sua Divina Comédia, também devemos ser capazes de imaginar um paraíso cotidiano, um mundo onde a empatia, a verdade e a coragem silenciosa moldem os laços humanos, onde cada gesto, por menor que pareça, carrega a potência de transformar a escuridão em luz. Mas essa escolha começa agora, neste instante, nesta respiração, nesta decisão aparentemente banal de não ignorar o que está dentro de nós, porque aquilo que ignoramos nos domina. E ainda assim, há mais, porque o mal não vive apenas no exterior, em governos opressores ou sistemas desumanos. Ele também se infiltra nas relações íntimas, nos silêncios familiares, nas pequenas traições cotidianas. Às vezes, o mal se esconde nos nossos próprios pensamentos, no julgamento impiedoso, na vergonha que projetamos sobre os outros, na arrogância disfarçada de virtude. A profunda psicologia de Jung nos ensina que só podemos nos tornar íntegros quando integramos a sombra, quando paramos de apontar o dedo para fora e começamos a perguntar: em que parte de mim isso também habita? O verdadeiro perigo não está no outro, mas na recusa de ver que o outro sou eu. A transformação começa com esse olhar, um olhar sem máscaras, um mergulho sem garantias, porque olhar para a própria sombra dói, mas é essa dor que purifica, que humaniza, que acorda. E talvez no fim essa seja a maior de todas as revoluções, a revolução do despertar, do lembrar quem somos antes de termos esquecido, antes de sermos moldados pelo medo, pela pressa, pelo desejo de agradar. A revolução do retorno ao essencial, ao humano, ao sagrado. Pois, como dizia Jung, aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você aceita se transforma. E talvez, ao aceitarmos a totalidade do que somos, luz e sombra, possamos enfim começar a transformar o mundo ao nosso redor. Um sinal de cada vez, um despertar de cada vez. Há também uma dimensão coletiva e cultural em tudo isso. Vivemos em uma época em que a superficialidade é valorizada, onde a imagem vale mais que a essência, onde likes substituem vínculos reais, e onde o tempo para contemplar, para sentir, para estar, é cada vez mais escasso. Tudo é imediato, tudo é para ontem, e nesse ritmo alucinado, vamos nos desconectando de nós mesmos. Perdemos a capacidade de refletir, de sentir com profundidade, de encontrar sentido. Nesse cenário, torna-se ainda mais urgente o retorno à consciência. Não uma consciência intelectualizada e fria, mas uma consciência viva, experiencial, que toca o coração e movimenta o espírito. Uma consciência que nos faz olhar para o outro não como um obstáculo ou um inimigo, mas como um espelho, como alguém que, assim como nós, também sofre, também erra, também busca. Talvez a pergunta mais importante não seja como pessoas boas se tornam mais, mas sim como pessoas distraídas podem despertar. E a resposta, como tudo que é verdadeiro, é simples, mas profunda, voltando-se para dentro, escutando o silêncio, prestando atenção ao invisível, reaprendendo a ver. Porque no fundo, o mal não vence pela força, vence pelo esquecimento, pela repetição inconsciente, pela desistência da nossa responsabilidade individual. Mas o bem também não precisa de grandes feitos, basta uma decisão, uma consciência, um gesto. E assim seguimos. Não como santos, mas como buscadores. Imperfeitos, sim, mas comprometidos. Não com a perfeição, mas com a verdade.
com a presença, com a coragem de não desviar o olhar, de continuar mesmo que tudo convide ao sono da alma, de permanecer acordado, humano, inteiro. Porque o mundo não muda com teorias, muda com pessoas que, mesmo cambaleando, mesmo machucadas, mesmo assustadas, continuam escolhendo o amor.